Você acha que construiu algo sólido, acredita que está recebendo tudo que ela tem para dar. Então, por acidente, abre um arquivo morto, mensagens de 2 anos atrás. Não é conversa recente. É outra mulher que parece viver num corpo igual ao dela. Uma mulher que se oferecia inteira, sem travas, sem filtros, para um homem que nunca aprendeu seu sobrenome. Ele não precisou investir, não precisou esperar. Teve aventuras selvagens, desejo imediato, noites que pareciam incendiar paredes. Enquanto você esperou 3 meses, só para segurar a mão. Se ajoelhou com um anel antes de tocar a paixão que ela distribuiu de graça para quem a tratou como distração. A traição não está no fato de ela ter tido outros, está no desequilíbrio. O melhor dela, o fogo mais puro, foi entregue a quem menos merecia, enquanto para você ficou a versão cautelosa, contida, medida a conta-gotas. Não é sobre virgindade, não é moralismo, é sobre descobrir que aquela capacidade de desejo e generosidade parecia finita, e você recebeu a menor parte, mesmo sendo quem fez o maior investimento. Isso não é insegurança, não é controle, é o que só pode ser descrito como um roubo emocional. Descobrir que a pessoa que você ama distribuiu a moeda mais rara, entrega e paixão, para quem não pagou nada, e agora te cobra preço cheio por uma experiência que já chega com desconto. É entender que o passado dela não está morto. Ele compete todos os dias com a qualidade do presente que ela te oferece. A ferida central não é o ciúme de outros homens terem tocado seu corpo, é o baque de descobrir que você pagou mais caro para receber menos, enquanto outros que não deram nada colheram o melhor dela. É a crise de retorno sobre investimento, uma matemática emocional onde sua dedicação, tempo e compromisso rendem menos do que o flerte vazio de quem nunca planejou ficar. Você percebe que a paixão dela, o entusiasmo e a entrega total atingiram o auge com homens que não ofereceram nada além de presença temporária, enquanto você esperou meses por migalhas. É pedir para segurar a mão enquanto outros já tinham atravessado o corpo inteiro. É implorar por beijos quentes enquanto ela, antes, se jogava inteira sem contrato, sem cautela, sem reserva. Não é a contagem de parceiros que fere, mas as condições do jogo. Quando o melhor dela foi gasto em relações rasas e a você sobra a versão filtrada, contida, negociada. É abrir a caixa achando encontrar a joia e descobrir que o ouro já foi penhorado. E a pior parte não é o passado, é o eco. Cada toque agora carrega a lembrança de que aquilo que para você é ápice, para outros foi rotina. Talvez o golpe mais devastador ao descobrir o passado sexual dela seja encarar o que chamo de síndrome do déficit de entusiasmo. A sensação de que a paixão, o impulso e a energia sexual eram recursos finitos, gastos até a última gota com outros homens, deixando para você apenas um resto cansado, cauteloso e contido. É o choque de perceber que ela foi mais aventureira, mais espontânea, mais generosa no corpo e mais criativa na cama com quem a tratou como nada, do que é com você, que a protege, investe e se compromete. O déficit não é abstrato, é mensurável. Eles tiveram acesso imediato, feroz e restrito. Você precisa negociar, agendar, cumprir condições. O toque vem como obrigação, não como fome. A equação vira inflação relacional. Você entrega mais compromisso e recursos, enquanto a qualidade da experiência afunda. O contraste dói ainda mais quando descobre que práticas, intimidades e ousadias que antes eram naturais, agora são desconfortáveis ou não fazem o estilo dela. Não são gostos imutáveis, são respostas moldadas pelo nível de atração e entusiasmo que ela sente. E o veneno está no paradoxo. O que deveria ser a relação mais segura e comprometida é, justamente, a mais conservadora, restrita e limitada. A revelação mata a ilusão. O que parecia conexão sexual saudável agora é percebido como restos frios de um banquete que ela já serviu inteiro a outros. Você descobre que, quanto mais investiu nela, menos recebeu. E não é impressão, é cálculo frio. Antes ela se entregava inteira a quem nada oferecia além de presença temporária. Com você, que construiu alicerces, o corpo vem com um manual de restrições. Chamam isso de maturidade, mas você sente o peso da palavra verdadeira, catástrofe da troca de valor. O mercado que deveria premiar o compromisso troca as placas. Quem investe alto recebe retorno baixo. Quem aparece sem nada sai com um banquete completo. Ela jura que o amor cresceu. Mas o calendário revela outra coisa.
Homens que passaram por sua vida como turistas tiveram acesso rápido ao que você levou meses para tocar e anos para sentir com entusiasmo. Você pagou o preço de luxo para sentar na cadeira de segunda classe. É o que chamo de síndrome da penalidade do relacionamento. Ser um bom parceiro rende menos que ser um aventureiro de fim de semana. A equação é invertida. Compromisso vira castigo. E o mais corrosivo não é o que ela fez antes, é o que isso significa agora. O que deveria ser prêmio pela dedicação virou racionamento. O palco que deveria se abrir no clímax se fecha lentamente enquanto ela diz que o passado não importa. Mas você já sabe, importa sim, porque ele mudou o presente. E com ele, mudou a forma como você se enxerga dentro dessa história. Quando os termos emocionais e físicos de um relacionamento parecem punir e não recompensar o investimento que você fez, toda a estrutura começa a cheirar a fraude. Ela diz que amadureceu, que agora entende o valor do amor real. Mas se maturidade significa menos entusiasmo e crescimento significa menos generosidade, então essas palavras deixam de ser medalhas e viram algemas. É o que chamo de paradoxo da segurança afetiva. A descoberta de que ela foi mais generosa e disponível justamente quando não tinha certeza de que ficaria com alguém. E agora, segura com você, se tornou mais contida, mais econômica no que entrega. A lógica se inverte. Segurança deveria abrir portas, mas, no seu caso, fechou. O palco mais intenso da vida dela foi no tempo da dúvida. O seu é o da manutenção. Antes, para conquistar, ela se doava no limite. Agora, com o prêmio garantido, serve porções medidas, embaladas na rotina. Você cria o castelo para protegê-la, mas a muralha mata o vento que fazia o fogo arder. É a punição da segurança. Quanto mais protegido o coração, mais apagada a chama. E o que dói não é só a comparação. É perceber que o que você recebe hoje é apenas uma sombra do que ela já foi capaz de oferecer. Não é que não saiba ser intensa. É que essa intensidade foi gasta em campos onde não havia certeza de colheita. Com você, a terra é segura, mas a semente já não é a mesma. E quando ela diz que prefere relações comprometidas, a frase soa como eco oco se, junto dela, vem menos paixão e menos entrega do que o que um dia ela já deu de graça a quem nunca ficou. Quando você começa a entender por que descobrir o passado sexual dela pode soar como um assalto emocional, percebe também que o jogo muda para sempre. É quando surge a matriz da competição de desempenho. Cada momento íntimo deixa de ser só seu e vira um duelo silencioso contra fantasmas que já a tocaram antes. Fantasmas que você nunca viu, mas que ela já classificou na memória. E as regras são cruéis. Não é sobre ser bom, é sobre ser melhor que todos eles. Imagine trabalhar anos para dar a melhor apresentação da sua vida e, no fim, ser avaliado apenas comparando-se com apresentações de pessoas que já se foram, mas que tiveram seu auge, sua energia, sua novidade. E você não pode assistir, aprender ou corrigir. No sexo, essa comparação é instantânea. O jeito que ela inicia, a ousadia para experimentar, a atenção que dedica ao seu prazer, tudo isso funciona como um ranking vivo, atualizado a cada toque, medindo você contra épocas em que ela estava no pico de desejo e entrega. E aqui vem o peso insuportável. Muitos desses concorrentes tiveram vantagens que você jamais terá. Foram o primeiro em certas experiências, tiveram o frescor da novidade, encontraram um corpo e uma mente no auge da fome. Você chega quando o jogo já está cansado, quando a chama já não é tão livre. É por isso que conselhos sobre técnica quase sempre soam inúteis. Você não está competindo apenas contra a habilidade, mas contra o calendário e a memória afetiva dela. O número de parceiros aumenta como uma estatística cruel. Cada rosto a mais no histórico derruba suas chances de ser o melhor. E a consciência disso, esse peso que respira no quarto, não só mina sua confiança, ela começa a corroer a própria performance, criando o ciclo mais venenoso de todos. A pressão para vencer fazendo você perder. Quando ela diz que está satisfeita, você sabe que talvez não seja mentira, mas também sabe que essa satisfação já foi maior. No fim, o que conta não é o que você oferece, é onde você se posiciona no ranking secreto dela. Um ranking que vive na memória, invisível, mas implacável, onde competidores que você nunca viu já partiram com vantagens impossíveis de igualar. O frescor da novidade, o momento certo, o acaso perfeito. É aí que surge o algoritmo da correlação de lealdade.
a equação silenciosa que liga o prazer sexual que ela sente com você à probabilidade de permanecer fiel. Quanto mais alto o prazer, mais forte a âncora. Quanto mais baixo, mais frágil o vínculo. E esse cálculo fica ainda mais cruel quando você descobre que a régua que mede o seu valor foi criada no passado dela, calibrada por experiências que talvez você nunca consiga reproduzir. Sua lealdade não se sustenta apenas no seu caráter, na sua entrega ou na vida que vocês constroem, mas na sua capacidade de superar, noite após noite, homens que já se foram, mas deixaram recordes no quadro de honra invisível dela. Um jogo onde você não sabe as regras, não conhece o placar e nem qual desempenho garante vitória. O pior é que esse algoritmo tem um sensor, o entusiasmo. Quando ele diminui, não é só a atração que está morrendo, é a porta que começa a se abrir para alternativas. Sinais sutis, mudanças de ritmo, desculpas, preferências que antes não existiam, tudo pode ser leitura de que o sistema está vulnerável, pronto para buscar fora o que já não encontra dentro. E você percebe que está num teste constante, sendo comparado a histórias das quais nunca participou, mas que moldam a segurança do presente e o futuro de vocês. E então vem a segunda facada, a desvalorização da moeda emocional. Beijos, gestos, carícias, aventuras, tudo que você acreditava ser especial, talvez único, descobre que já foi dado antes, e pior, talvez com mais intensidade, mais pressa, mais entrega. O valor que você atribui a essas moedas evapora quando percebe que, para ela, já foram comuns, circuladas, gastas em outros mercados muito antes de chegar até você. A desvalorização funciona como acordar e descobrir que a moeda que você guardava com orgulho, rara, preciosa, intocada, na verdade circulou por mãos que nunca pagaram o preço. Pessoas que não investiram tempo, não ofereceram compromisso, não deram nada em troca, mas receberam o que hoje você acreditava ser exclusivo. É quando você percebe que as aventuras, os momentos íntimos, os gestos físicos que fazem seu peito acelerar, não são tesouros únicos. Foram parte do estoque padrão que ela entregou a outros antes de você. A exclusividade que transformava cada toque em algo sagrado desmorona. Economistas chamariam isso de inflação do afeto. Para alcançar o mesmo impacto emocional que outros conseguiram com pouco, você precisa criar gestos cada vez mais grandiosos, experiências cada vez mais intensas, trabalhar mais para despertar nela o que antes parecia vir com facilidade. É como tentar reacender uma chama que outros acenderam apenas com uma faísca, enquanto você constrói fogueiras inteiras. E isso muda tudo no jeito que você enxerga o presente. Agora cada palavra doce, cada carinho, cada promessa é contaminada pela lembrança de que ela já disse, já fez, já viveu o mesmo com outros. Talvez para ela ainda seja verdadeiro, mas para você já não soa como antes. O que deveria ser único agora tem gosto de repetição. O golpe mais profundo é descobrir que seu investimento emocional em experiências exclusivas foi unilateral. Momentos que para você pertenciam só ao casal, para ela eram itens de catálogo, entregues antes, repetidos depois. E o contexto é impiedoso. O que antes parecia ouro, agora parece moeda comum. Até as tentativas dela de explicar que não significou nada, viram faca de dois gumes. Porque se não significou nada lá atrás, então por que significaria algo agora? Uma das descobertas mais devastadoras é o colapso da ilusão de escassez. Aquele instante em que você percebe que a disponibilidade sexual dela, a entrega, a ousadia, não eram recursos raros que você conquistou com tratamento excepcional, mas abundâncias distribuídas livremente, até o dia em que ela decidiu ficar mais seletiva. É como descobrir que a obra de arte que você acreditava ser um original valioso era, na verdade, uma reprodução em massa, vendida em qualquer esquina. O valor muda, sua posição especial também. A ilusão se despedaça quando você percebe que gestos que ela apresenta como presentes únicos, raros, preciosos, eram para outros parte do pacote básico. A disposição para explorar, experimentar e colocar o prazer no centro não nasceu em resposta a você. Era comportamento comum, quase automático com aqueles que vieram antes. E de repente, você enxerga o mercado retroativo. Um jogo que já tinha preços e regras definidos, escondidos de você até que fosse tarde demais para recuar. O colapso também expõe que as restrições e limites de hoje não vêm de desconforto genuíno ou de uma natureza conservadora, mas de estratégia, distribuição seletiva de recursos, hierarquia de parceiros.
Ela é capaz de mais, você sabe disso, mas escolhe não oferecer. É como pagar por um ingresso VIP e descobrir que a área exclusiva sempre esteve aberta para quem entrou sem convite. E é por isso que essa revelação tem gosto de golpe. Você investiu acreditando acessar algo raro, reservado, precioso, descobre que recebe serviço padrão, talvez abaixo do padrão. As explicações sobre maturidade, crescimento, agora sei o que quero, soam como argumentos montados para encobrir o fato mais incômodo. Se a abundância foi liberada para outros, mas negada a você, então a escassez é artificial, fabricada, um corte que não cicatriza. O colapso também revela por que conversas sobre o passado sexual, muitas vezes, destroem em vez de melhorar a satisfação no relacionamento. A ilusão de escassez era o que sustentava a percepção de valor, e quando essa ilusão é destruída, o valor percebido das experiências atuais desaba junto. Mas talvez o golpe mais cruel seja a revelação da hierarquia de tratamento, o instante em que você percebe ocupar um degrau mais baixo no ranking de atenção, cuidado e entrega dela do que homens que investiram menos, se comprometeram menos e ofereceram menos valor a longo prazo. Essa hierarquia funciona como um serviço ao cliente distorcido, onde o atendimento VIP é reservado para consumidores casuais, enquanto clientes leais e de alto valor recebem pacote básico ou até atendimento de classe econômica. A lógica parece absurda, mas as evidências são claras quando você compara termos de tratamento ao longo da história dela. Homens do passado tiveram acesso imediato, esforço máximo, tratamento premium. Você recebe acesso atrasado, esforço padrão e entrega condicionada, mesmo tendo investido mais, dado mais e apostado mais no futuro dela. O resultado é a confusão de ranking no relacionamento. O valor real que você representa não corresponde ao lugar que ocupa no sistema dela. E o mais desconfortável é que esse padrão não é um acidente isolado, é histórico. Em cada fase, a recompensa vai para quem se manteve distante, ofereceu pouco ou tratou como algo temporário. Quem se comprometeu, quem se mostrou estável, quem construiu base sólida, recebeu menos. A revelação da hierarquia expõe também o abismo entre o que ela diz valorizar e o que, de fato, recompensa. As palavras pregam respeito, compromisso e visão de longo prazo. O comportamento premia desapego, interesse casual e pensamento de curto prazo. E o que fere mais é a suspeita incômoda de que essa posição no ranking não é temporária, mas permanente. Porque, se o padrão se repetiu tantas vezes, talvez ser um bom parceiro seja, no código dela, um passaporte para tratamento de segunda classe. Sugerir que a hierarquia seja sistêmica e não circunstancial é reconhecer que, neste jogo, melhorar seu comportamento ou aumentar seu investimento não garante ascensão no ranking de tratamento. Você compete em um sistema onde o valor tradicional de relacionamento não se traduz em qualidade de serviço. E é por isso que as promessas dela sobre preferir relacionamentos comprometidos soam vazias quando vêm acompanhadas de tratamento inferior ao que ela deu em relações sem compromisso. Preferência e tratamento parecem operar em planetas diferentes. O passado sexual dela abre um quadro de competição retroativa, um torneio invisível onde você disputa contra parceiros da história dela que tiveram vantagens impossíveis de replicar: novidade, timing perfeito, juventude e o auge da curiosidade e entusiasmo sexual. É como entrar em um campeonato em que os outros jogadores competiram com recursos e condições especiais que já não existem, mas você ainda será julgado pelos recordes que eles estabeleceram. A injustiça se torna gritante quando você percebe que eles a acessaram em condições ideais. Anos de pico físico, máxima curiosidade, entusiasmo incendiário, enquanto você chega no período de manutenção, quando a novidade evaporou e a rotina se instalou. É o que chamo de síndrome da desvantagem histórica, onde sua posição no ranking não é comprometida pela sua capacidade real, mas pelo momento e circunstâncias em que você entrou na arena. E o mais cruel é entender que você não compete apenas contra outros homens. Você também compete contra versões passadas dela que já não existem. Aquela mulher entusiasmada, ousada, que empurrava limites e explorava fronteiras com os parceiros anteriores, pode ter desaparecido para sempre, substituída por uma versão cautelosa, focada na manutenção e nas regras. E,
Por ser uma competição retroativa, a vitória plena é impossível, porque você jamais poderá recriar as condições que permitiram as performances do passado. Você compete contra resultados forjados em circunstâncias que já não existem, e é por isso que melhorar técnica sexual raramente cura a ferida psicológica central. O problema não é seu nível absoluto de performance, é o ranking relativo em uma disputa onde os concorrentes do passado jogaram sob regras e condições que nunca estarão disponíveis para você. Esse quadro também explica por que o passado sexual dela continua envenenando o presente muito tempo depois da descoberta. Você está preso numa competição permanente contra vantagens inalcançáveis e performances irrepetíveis, e é aqui que surge a necessidade de uma estratégia de recuperação e aceitação, não só para tratar o dano psicológico imediato, mas para lidar com as implicações de longo prazo que essa revelação lança sobre a relação. O processo começa com um exame honesto. Os termos dessa relação ainda são aceitáveis agora que você tem o mapa completo dos padrões históricos de tratamento? É possível aceitar receber menos do que outros receberam, e ainda assim não plantar uma semente de ressentimento que vai crescer a cada toque, a cada silêncio, a cada ausência de entusiasmo? Essa estratégia exige separar a informação que esclarece a dinâmica da relação daquela que só serve para causar dor sem oferecer saída prática. Alguns detalhes do passado são necessários para decidir com consciência. Outros não passam de lâminas cegas, que cortam sem construir nada. A recuperação muitas vezes vem ao reconfigurar o cenário, não como prova da sua insuficiência, mas como reflexo das regras de mercado em que você entrou. Entender que o padrão dela fala sobre a psicologia dela e não sobre sua falta de valor pode ser a única forma de não viver sufocado por culpa e ansiedade. Aceitar exige mais do que engolir o golpe, exige decidir com plena consciência se você vai permanecer dentro da hierarquia revelada ou sair para buscar um território onde, desde o primeiro passo, sua posição seja alta. Essa escolha não se limita ao presente. Ela determina se você vai viver sob um teto de vidro ou se vai buscar um espaço onde possa respirar sem sentir que recebe menos do que merece. A estratégia também precisa blindar a mente contra os gatilhos que continuarão a aparecer, as comparações invisíveis que insistem em invadir, os fantasmas de outros homens que rondam cada momento íntimo. Criar mecanismos mentais para neutralizar esses intrusos é questão de sobrevivência emocional, não de vaidade. No centro de tudo está a pergunta final. Este relacionamento ainda entrega valor suficiente para justificar aceitar os termos revelados? Ou seu tempo, energia e afeto teriam melhor retorno em uma estrutura onde a dinâmica e o tratamento são mais favoráveis? Não se trata de vigiar o passado dela, mas de proteger o seu futuro. Porque entender por que o passado sexual dela soa como roubo emocional muda tudo. Muda a forma como você vê o longo prazo, a maneira como lida com o peso das comparações, o quanto suporta viver competindo contra padrões históricos. Essa consciência revela que a segurança da relação nunca será apenas sobre compatibilidade ou amor, mas sobre performance constante sob uma pressão invisível. E a lembrança de que ela já foi mais generosa e entusiasmada com outros pode deixar cicatrizes que nem 1000 declarações de amor conseguirão apagar. As consequências de longo prazo não se limitam a momentos isolados. Elas se infiltram no dia a dia, contaminando experiências que deveriam ser leves com o veneno das comparações passadas. Um toque que deveria ser simples carinho, agora carrega a sombra de um toque que, no passado, foi mais intenso com o outro. Pequenos gestos, antes doces, se tornam lembretes de que alguém já recebeu mais, por menos. Esse veneno psicológico não para na relação. Ele corrói a autoestima, infiltra dúvidas sobre o próprio valor, atravessa para o trabalho, para amizades, para a forma como você se vê no espelho. Saber que investiu mais e recebeu menos planta sementes de questionamento que germinam fora do controle. E o que era apenas história antiga se transforma num filtro permanente através do qual todo momento futuro será interpretado. É aqui que a decisão se torna inevitável. Continuar investindo em algo que talvez nunca se recupere do dano psicológico, ou cortar perdas e buscar um terreno onde o tratamento e o valor caminhem lado a lado. Reconhecer isso não é insegurança, não é ciúme, é análise de mercado aplicada ao coração.
Porque entender por que o passado dela soa como roubo emocional é a única forma de lidar sem se destruir. É o que permite escolher se vai aprender a respirar no ar rarefeito dessa hierarquia ou se vai sair para procurar um lugar onde não precise pagar preço de luxo para receber serviço de economia. O passado dela não é só um registro morto, é um poço que ainda suga. Você entrou achando que comprava ouro raro e descobriu que o metal já passou pelas mãos de outros, gasto, marcado, sem brilho. O roubo não foi só de momentos, foi do direito de viver o ápice que ela deu a quem não pagou nada. Agora você carrega a coroa quebrada, o ferro quente encostando na pele. Pode continuar fingindo que o corte cicatrizou, ou pode aceitar que, se não se mover, o labirinto vai se fechar atrás de você e nunca mais haverá saída. Não é o mundo que vai esmagar, é a vergonha de ter ficado no mesmo lugar enquanto o padrão volta a te devorar. Se você entendeu, comente. Eu comando sem dizer nada. Se suportou até aqui, aguenta o que vem. Nos vemos no próximo labirinto.